Olá a todos, eu sou Thiago Menezes, sou jornalista, produtor de rádio e TV. Estou aqui para conversar com o nosso querido Richard sobre o lançamento do seu quinto livro. Já é o quinto livro, né, Richard? Já é o quinto livro. Quantos desafios, né, para um artista independente. Verdade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. E eu já quero pedir que você deixe o seu like, seu comentário e já compartilhe com todo mundo, porque difundir cultura é o nosso objetivo. E você, do outro lado, também exerce um papel muito importante nesse projeto que a gente está iniciando aqui junto com o Richard. Verdade. Richard, é o teu quinto livro. Como a gente já conversou, você é um artista independente e a gente já enfrenta muitos desafios. Inclusive, enfrentamos um desafio enorme para chegar aqui hoje, né? Devido a vários problemas logísticos. Mas eu gostaria de pedir uma coisa para você. Conta pra gente como foi que iniciou na sua cabeça essa ideia de começar essa série de livros. Perfeito. Antes de a gente iniciar essa entrevista, eu quero agradecer muito ao meu parceiro Thiago por ter tido a disponibilidade de estar junto comigo nesse desafio, que é propagar a cultura. Também quero agradecer à minha faculdade atual, que eu estou cursando docência no ensino superior, na Uninasal aqui de Boa Viagem, que abriu esse espaço e hoje a gente está aqui nesse cenário lindo, apresentando esse projeto para vocês. Então, Thiago, esse quinto livro, ele parte desses estudos, como eu tenho formação acadêmica em recursos humanos, em pedagogia, tenho pós em gestão cultural e agora eu estou na minha outra pós, que é de docência no ensino superior. Toda a parte de educação para as artes é de grande interesse. Desde que eu conheci as artes na igreja, que eu fui para a dança, que eu fui para o ensino da escola bíblica com as crianças, essa parte da educação, ela é muito presente no meu fazer cultural. Então, nada mais justo do que a gente finalizar esse ano de 2025 trazendo essa nova publicação, que é Perspectivas e Desafios da Docência Masculina no Ensino de Arte. Esse livro, ele parte do nosso TCC, que eu fiz com a Giselda. Gi, um beijo para você. E aí a gente fez o cadastro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde tem os direitos autorais, e a gente publicou ele no formato e-book, disponibilizando para toda a nossa comunidade e Central Mais Cultura. E a vocês também que estão assistindo, que queiram ter acesso, vocês podem entrar em contato conosco, que ele é disponibilizado de forma virtual, digital. A gente encontrou esse formato para alcançar e abranger ainda mais pessoas nesse universo da cultura. Então, para mim, tá divulgando e publicando esse quinto livro é maravilhoso, porque faz parte do que a gente deseja realmente levar para as pessoas, que é uma educação de qualidade para as artes. Você fala que teve essa cultura da igreja, de dar aula para as crianças. Eu percebo que já vem de muito tempo essa coisa da educação na tua vida. Sim. Como foi a questão dos teus pais? Como eles passaram isso para você? Perfeito. Meu pai, ele é um grande comunicador. Ele hoje trabalha, a fonte de renda dele é da comunicação, ele é locutor. E minha mãe, ela era educadora da educação infantil em escola particular. Querendo ou não, eu tenho uma influência dos dois. Hoje eu sou um artista que me comunico através tanto da dança, da música, do teatro, mas também dos livros, né? E de entrevistas como essa. Então, para mim, trazer essa perspectiva para uma nova geração, que tem aí o meu filho e os futuros artistas também de comunidade, é o que simboliza a nossa resistência com a cultura, a nossa resistência com as artes. Não é interessante para mim hoje estar num lugar de centro. Para mim hoje eu estou aqui com a consciência e a responsabilidade de estar divulgando outros artistas que possam se inspirar através desse vídeo e desse conteúdo, a também construir os seus livros, a também divulgar um pouquinho sobre a sua história e sempre pensando no que vem depois. Eu só estou aqui hoje por artistas que vieram antes de mim, e se hoje eu estou aqui é para que outros artistas continuem pós mim. Então, essa consciência eu acho que faz toda a diferença num trabalho como esse. Valorizar as raízes, né? Porque realmente é um trabalho muito bonito quando os nossos pais, eles têm essa visão de nos mostrar que a educação pode nos transformar, né? Não é simplesmente aquela coisa de joguei um filho no mundo, a escola é responsável e toma, que o filho é do governo. Exato. Né? Me desculpe se ele está falando alguma coisa
contraditória, mas eu tenho muito essa visão de hoje em dia que os pais jogam muito a culpa na escola. Mas a responsabilidade da educação, primordialmente, vem dos pais. Exato. E isso é uma coisa muito bonita que eu vejo dos seus, que já tem uma estrutura e já passaram para você essa visão. E você já cresceu com essa visão de fomentar a cultura, de divulgar outros artistas, porque você sabe o trabalho que é ser um artista independente. Sim. Então você consegue entender o trabalho que outros também têm e a dificuldade de cada um. Exato. Então quando você vive na pele a dor do outro, você consegue ter uma solução para você e para o outro também, né? Mas eu gostaria de saber, na tua visão mais aprofundada sobre a arte e educação, como você entende a arte e educação hoje em dia, atualmente, em 2025, 2026, está chegando aí. Isso, a gente está na porta, né? Nós já estamos na porta. Isso, 2025 para 2026. Quando você fala sobre a educação, eu sempre costumo falar nas minhas palestras e nas minhas aulas, quem acompanha na internet sabe, que a educação, ela parte da família, até por questão de influência, porque você ensinar teoricamente é muito legal, porém o exemplo ele arrasta multidões, então de fato a família ela tem uma grande influência nossa, porque por mais que o pai e a mãe direcione para um caminho, a gente vai se basear muito no que ele está fazendo na prática dele, Isso. Não é só no discurso. Então hoje poder também levar esse material para os meus pais, eu acho que eles se orgulham, porque eles não permanecem atuante mais nessa área e eu continuo, então eu acho que isso é satisfatório. E meu filho, ao ver também esse trabalho, acredito que é um orgulho. Ele vê o pai dele ali propagando uma mensagem de paz, uma mensagem que fortalece a cultura como um todo, né? A gente tem furado bolhas com trabalhos como esse, eu tenho sido conhecido em outros nichos, é do meu interesse ocupar espaços. Nós, como artistas independentes, encontramos muita dificuldade. Inclusive hoje, a gente tinha um planejamento e acabou sendo outro. Eu falei para o Thiago, antes de a gente iniciar, que existe um ditado que eu vivo isso constantemente, acredito que você também como artista, que é: se a vida lhe dá limão, faça as limonadas, né? Então hoje foi mais uma dessas, que a gente tinha planejado algo e acabou sendo de outro, mas graças a Deus estamos aqui. E não desistimos. Eu acho que quem trabalha com artes e que quem deseja entrar na arte e educação atualmente, como uma pergunta você trouxe, tem que estar preparado para não só o plano A, mas o plano B, o plano C e, se possível, o alfabeto inteiro, porque não é fácil. Trabalhar com educação no digital é difícil. Trabalhar com educação para as artes, que é tão estigmatizado, as pessoas não valorizam, é um desafio maior ainda. Porém, para mim, que sou arte educador e faço com maior maestria, com carinho, com todo esse detalhe de recursos, né? Não tenho muito, mas o que eu tenho, eu ponho à disposição, é prazeroso. É gratificante, é de fato você dormir com a cabeça leve, tranquila, de que mais um dia você cumpriu o seu objetivo de comunicar. Isso. Então, arte e educação atualmente no digital é desafiador, mas é um caminho possível. E nós somos provas disso e estamos aqui mostrando que é possível você virar esse jogo. E com essa questão do digital, cada vez mais o digital vai dominar tudo. É inevitável. Mas como é que tu vê a questão da difusão da cultura, da educação, com tantas janelas digitais hoje em dia? Eu acho que a gente, como usei do exemplo agora há pouco, né, do limão, a gente faz a limonada, eu acho que o digital, ele nos possibilita a gente ocupar mais espaço furando bolhas. Então, a cada janela que você fala que o digital abre, é uma nova oportunidade que temos de poder fazer uma ocupação. Então, eu acho que uma pessoa que está ligada na cultura e na arte, e ela tem também esse interesse de difundir, para além do seu projeto pessoal, algo em prol da comunidade, algo em prol da nossa categoria artística, eu acho que essa pessoa ela encontra, sim, os empecilhos, mas ela também encontra esses louros, né? Que é essa parte da possibilidade de estar em vários lugares. A gente também estava conversando, Thiago, antes da nossa entrevista, que a gente tem um projeto de aulas de artes, onde eu já antecipei algumas aulas, já estão gravadas,
para esse ano agora de 2026. Então, poder ter esse planejamento e poder gravar antes me possibilita estar fazendo outras coisas, porque como diz, tempo é dinheiro, de fato é, Sim. porque em vez de eu estar com aquele tempo produzindo um conteúdo que eu já pude antecipar, aquilo ali já me garante uma oportunidade de estar em outro espaço, em outra janela. Isso. Que o digital nos possibilita. E como é que você se sente hoje em dia enquanto arte educador nesse contexto atual? Porque você tem toda essa vivência, tem toda essa experiência, mas e o seu sentimento interno? Como você se enxerga com isso tudo? Eu me enxergo num crescente. Eu costumo falar uma frase nas minhas aulas de palestras, que eu só sei que nada sei. Eu consumo muito dessa verdade, né? E com os grandes pensadores e filósofos, né, da nossa educação. Então, eu me sinto em constante evolução, em constante crescimento. Eu jamais poderia imaginar que hoje, 2025/2026, estaremos aqui, eu dando entrevista. Embora estar aqui hoje é uma conquista e é um planejamento nosso de querer expansão, mas você pensar naquele jovem de família desestruturada, de família humilde, de comunidade, estar aqui de forma independente e honrosa, eu acredito que Sim. Toda aparição que eu tenho feito no digital, as aulas, é motivo de orgulho para outras pessoas que também são de periferia, são homens que dançam, são homens nas artes, que tem toda aquela estigma, aquele preconceito. Aquele estereótipo também, né? O estereótipo é um motivo de orgulho. Eu acho que ser homem nas artes no digital hoje, para mim, Richard, tem sido motivo de crescimento e evolução constante. E nunca parar, né? A gente tem uma carreira longa, né? Mais de 20 anos, mais de 10 no digital, e sempre construindo algo novo. Ou seja, nada que é ruim é tão ruim que não possa piorar, e nada do que é bom é tão bom que não possa melhorar. Então, entre esses dois pensamentos, eu acredito nesse, que se algo tá bom, a gente pode melhorar. Então eu tenho buscado essa melhora. Sim. Espero que eu esteja conseguindo. Sim. E como já dizia o meu avô, água parada da dengue. Exato. Né? A gente precisa movimentar, porque vários rios correm ao mesmo tempo que acabam formando o oceano. Então, se a gente não se unir a outros rios que também estão correndo junto, a gente vira uma poça. A poça se acaba. Então, o conhecimento é algo que a gente precisa buscar sempre. Precisa estudar, precisa ver o que está se fazendo no mundo. Eu tenho muito essa coisa comigo de ver coisas que estão se fazendo no mundo assim. Eu faço, poxa, eu acho que isso eu posso fazer aqui, sabe? Então, alguns projetos eu posso olhar e fazer, isso aqui é legal. Tipo, uma coisa muito bacana que eu vejo em você é não estagnar. Isso. Né? Tipo, aquele professor convencional de 1.500 anos atrás, que você chega e fica naquela coisa, e chegou naquele momento que você para. Não. Tipo, eu observo muito em você essa questão da busca do conhecimento, de você estar sempre fazendo alguma coisa. E isso é algo que eu vejo muito bacana, não só em você, mas também é uma necessidade que eu vejo nos outros. Exato. Né, de você não se manter na água parada, não deixar a dengue, né, germinar e acabar prejudicando o seu trabalho. Mas o que realmente motiva o Richard nas artes? O que faz o Richard levantar de manhã, mesmo com todo esse compromisso, mesmo com toda essa missão, quando tu abre o olho e faz, é por isso, mas vou fazer isso por conta de além daquilo. O que é que te motiva? Perfeito. Antes de responder essa nova colocação, eu só queria fazer uma ressalva numa comparação que você falou da poça. Isso é muito importante, foi muito bem colocado, porque quando a gente fica na água parada, né, a gente está fazendo a comparação, além de criar dengue, essa água parada cria uma poça, e essa poça é algo que limita, porque você dentro de uma poça não cria acesso para outras pessoas verem você. Então, quando a gente transborda como um rio, né, de águas vivas, até biblicamente isso é falado, né, a gente tem que ser um lugar onde a gente esteja transbordando. Então, esse transbordar, que a arte também traz isso muito para a gente, nas reflexões, nos estudos, ele leva a gente para esses outros rios que estão correndo. Então, quando a gente, na Central Comunidade, pensa em furar bolhas através desses podcasts, entrevistas, aulas e palestras, a gente quer encontrar essas outras pessoas que também estão se movimentando em prol de uma construção de um mundo melhor. Então,
essa questão de não estagnar que você ressaltou, ele é um ponto importante, até para você que está nos assistindo e queira realmente ser artista independente, ser artista da educação, porque, querendo ou não, todas as profissões levam o seu teor artístico, porque Sim. artes também tem um viés de profissionalização e de você fazer muito bem aquilo que você se propõe, independente do segmento. Então, pode ser um pedreiro, pode ser um bombeiro, um médico. Você sendo aquele especialista na sua área, você se torna um grande artista daquele segmento, porque a arte também traz consigo o aprofundamento, o estudo do que você quer. Então, finalizando essa questão da poça d'água que eu achei bárbaro você ter trazido, o que me motiva todos os dias ao acordar é, primeiramente, eu sou pai, meu filho é Juan Santiago, ele vai fazer 6 anos agora em 2026, é também um dos motivos que eu tenho, mas primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de me acordar, de ter mais um dia de vida, de poder divulgar essa mensagem de arte que eu venho cultivando há tantos anos e saber que na minha luta outras pessoas podem se espelhar e se incentivar, se impulsionar de alguma forma, ter a mim como exemplo de luta e de resistência para também fazer os seus projetos. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas entram na nossa central, que inclusive o link do grupo vai estar aqui, o Thiago já faz parte e a gente tem profissionais de todo o Brasil, de todos os segmentos. Quando aquelas pessoas somam conosco, o fato de ela entrar é até simbólico para mim, ela já demonstra essas mãos dadas, essa força conjunta, apoio, né? esse apoio, que não é para mim, Richard, de artista apenas, mas é para toda a nossa comunidade e categoria na cultura. Eu acho que quanto mais a gente pensa em nós, individualmente, mais a gente fica numa poça. E quanto mais a gente pensa em levar essa mensagem para mais pessoas, de forma colaborativa, de forma coletiva, eu acho que isso, além de furar as bolhas, faz com que as pessoas se sintam pertencentes. Então, ter construído a central e a comunidade há uns anos atrás, e ela foi se modificando, e hoje está com aquele grupo de pessoas, com outros administradores também além de mim, eu acho que é um acerto, um ganho, e também isso, fazer parte de uma comunidade no digital, também é um grande motivador de eu me acordar e dizer assim, poxa, eu também tenho essa responsabilidade social com essas pessoas, essa missão, que me acompanham, então eu não posso falhar com elas. Então, cada elemento desse, a família, meu filho, a comunidade, a central, é um motivador para mim todos os dias estar ali na luta. E o que te desestimula? Olha, eu vou ser agora sincero com vocês, não se espantem, tudo na cultura e na arte é desestimulante. Literalmente tudo. A gente falou desse exemplo que hoje a gente estava programado Sim. no estúdio e o rapaz não teve aquele apoio, aquela consideração, ele não cumpriu com o combinado. Isso já é muito desestimulante. E a sorte é que o Thiago, como me acolheu e me entende, e eu sempre disse, Thiago, mesmo com essa dificuldade, a gente vai encontrar uma saída, encontramos, ele pôde entender, mas se o Thiago tivesse outro pensamento, se fosse um outro tipo de profissional não flexível, o Thiago simplesmente iria desistir, iria deixar o barco eu sozinho mais uma vez. Então, essa situação que aconteceu conosco hoje acontece diariamente na cultura e nas artes, não só do meu segmento, mas de outros, teatro, cinema, TV, assédio, violência não só física, mas a própria família virar as costas, o psicológico ser afetado, a questão de você não ter recurso, e muita gente diz assim, gente, com esse equipamento você vai fazer, mas é aquilo, com o que você tem, faça, porque se no pouco você não honra, muito menos no muito. Então, já é bíblico também, já é bíblico também, Deus diz, né? Se no pouco você me honra, no muito também você me honrará, até porque isso é lógico, Deus não vai dar uma pessoa uma situação de prosperidade se na sua escassez ela não compartilha, ela não faz aquele pouco muito. Não consegue administrar, né? Exato. Então, tudo na cultura é desafiador e cada situação que vem contrária, a gente precisa ter um emocional muito bom para poder driblar as situações adversas. A arte, ela tem
ela tem um espaço tão grande na minha vida que ela me ensina até como eu lidar em relação aos colegas de trabalho, em relação à mãe do meu filho, em relação a meus pais. A cultura, ela tem muito benefício e muita gente, por querer apenas o lucro financeiro, acaba não vivenciando disso. Eu sou uma prova viva de que a cultura, ela é um investimento, não é barato, é um investimento caro, porém, ela te traz tantos benefícios que dinheiro nenhum compra. Um deles é a ética, é o profissionalismo, é a constância. Então, eu sou muito feliz na cultura. De fato, eu me encontrei nas artes há muitos anos atrás, quando eu conheci a Deus. Então, é muito ligado essa questão da espiritualidade com a cultura para mim. Mas a cada ano que vem se passando, eu venho me consolidando ainda mais. Hoje, depois de tantos anos de carreira, eu já sou um artista consolidado e eu não falo isso de forma pejorativa, nem querendo diminuir outras pessoas, mas eu quero dizer assim, diante de tantos desestímulos, diante de tantas pedradas que eu já recebi, eu avaliando toda a minha construção e cada projeto realizado, eu já vejo que eu não preciso mais provar a ninguém sobre o meu valor cultural, sobre o meu valor na educação, sobre o meu valor enquanto homem, enquanto ser social, enquanto profissional. Eu acredito que eu agora vou fazer 3.6, né? Eu tô com 35 anos. Nem parece. Não é? E eu não acredito, eu não sinto mais a necessidade de aprovação. Eu acho que eu já consegui me acolher e me acolho todos os dias, assim como eu acolho os novos integrantes lá da nossa central. E isso também é um ganho que, através das dificuldades que eu encontro, que eu passo, eu consigo me sobressair. Então, motivo vocês também a conhecerem mais desse livro, a conhecerem mais desses projetos, porque se serve para mim, serve para o Thiago, serve para tanta gente, né? Que está nos assistindo agora nesse momento, que nos acompanha. Né? E eu acho muito bacana isso que você falou da questão da visão, né? A arte, ela nos permite enxergar a nós mesmos, né? Os nossos sentimentos e o que nos cerca também. É uma visão muito mais intrínseca, se pode falar assim, né? Porque eu achei muito bonita essa coisa quando você falou que, tipo, me permite observar algumas pessoas do meu convívio, me permite mergulhar naquilo que eu estou sentindo. E a arte tem esse poder de fazer a gente pensar, né? Quando você vai assistir um espetáculo ou vários outros espetáculos, que você senta naquela cadeirinha e o personagem começa a dizer o texto e você olha assim e faz: poxa, isso melhorou meu dia, sabe? Isso mudou a minha vida. Eu não sei se eu posso falar o nome de um grupo de teatro, né? Claro. Tem o Galpão das Artes, na cidade de Limoeiro, que eu sou de lá, inclusive. Um beijo para quem é de Limoeiro. Que eles tinham um espetáculo chamado Histórias de Lenços e Ventos. Lindo. Sabe, aquela arte, aquela beleza, aquela estética, aquela cultura. E eu sentava ainda adolescente, que eu também tenho 36 anos, eu sentava e olhava e fazia: nossa, eu quero isso pra minha vida. Sabe, a sensação que aquela história me passava era algo tão maravilhoso que eu fazia: eu preciso replicar. E eu acho que é essa sensação que você sente, né? Pelo que eu tô percebendo assim, nas nossas conversas, no seu conteúdo nas redes sociais, você é impactado por aquilo que recebe e impacta os outros também. E isso muda a nossa vida. Muda total. Muda, e a gente não percebe. Como quando eu sentei naquela cadeira e assisti aquele espetáculo do Galpão, aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha perspectiva de enxergar o que eu sou por dentro, como ser humano, e os outros que convivem comigo. Essa, como é que eu posso dizer? Essa pincelada chinesa, quando você passa com delicadeza e vai o pincel, e você sente a folha, você sente o pincel e sente a tinta. Né? A arte, ela dá a você esse poder da sensibilidade. Né? E o tocar o outro com essa sensibilidade é uma missão muito bonita da arte. Exato. Né? Onde nem todo mundo é artista. A arte, ela é acessível a todos. Todo mundo pode ter acesso à arte, porém não são todas as pessoas que vão realmente ser o artista, levar isso como missão de vida. Thiago falou de um ponto super importante, que é: desde que eu conheci a cultura e ela chegou para mim nesse formato da igreja, e eu fui me profissionalizando, fui atingindo outros espaços,
fui tendo acesso à educação através da cultura e eu fui me reformulando e me transformando, eu percebi que se a arte chegou para mim e eu não precisei de pagar, assim, literalmente, a gente tem um custo para manter tudo isso que a gente paga de fato, mas eu digo assim, toda essa parte que me fez refletir, que me fez me transformar num ser humano melhor, eu não precisei pagar arte para ela me fazer isso. Então, se ela me trouxe um impacto de transformação tão profunda, por que não levar esse impacto para outras pessoas serem transformadas também? Então, eu entendo isso como uma missão de vida. Até hoje minha avó fala, meu filho, tomara que uma empresa lhe contrate, que ela custeie seus projetos, porque são projetos tão bons. Porém, eu sei que nessa fala, o que ela quer dizer é que deixe de gastar tanto com cultura, porque ela não está te dando retorno financeiro. E eu sempre na luta com a minha vovó, mas entenda que o que a arte me dá, dinheiro não paga, que é a educação, é ser um homem de bem, é ser uma pessoa esclarecida. Então, eu sei que para a senhora é difícil, porque minha avó é de outra geração, e ela não entende esse impacto. Ela sente esse impacto ao assistir um vídeo como esse, mas ela não compreende de fato o que eu vivencio. Então, eu também tenho como missão mostrar à minha família que não é bem assim, né? Apesar de não termos essa referência de artistas de comunidade, artistas independentes próximos, isso dificulta também um pouco o discurso, porque acaba sendo uma coisa muito individualizada, quando na verdade muitos artistas passam pela mesma situação que eu, porém não são todos que realmente compartilha, que leva as suas angústias, as suas dificuldades ao grande público. Eu tenho feito isso porque quando eu assisto, né, nas reprises, eu me fortaleço de alguma forma. Então, a própria dificuldade que é permanecer nesse cenário cultural, se você reflete e repensa ele de uma outra forma, você acaba se retroalimentando e aquilo te impulsiona a não desistir, mas avançar ainda mais. Então, veja que a cada ano a gente tem entrevistas, podcasts, a gente está ocupando espaços na mídia de mais profundidade, porque a arte, para além do entretenimento, que foi uma palestra que eu dei no Sebrae, ela tem uma função social muito forte e muito explícita, tão explícita que governantes tentam não dar o apoio que a educação para as artes necessita, por saber que ela transforma tantas pessoas e ela faz o sujeito questionar certos estigmas sociais. Sim. Então, para o governo como um todo, não é interessante ter pessoas como o Tiago, ter pessoas como o Richard Thompson, que esclarecidas, que pensam, que refletem, que faz outras pessoas saírem da zona de conforto. Então, tudo que eles puderem fazer para evitar conteúdos como esse, farão. Mas, como diz Paulo Freire, né, que a educação ela é um processo dialógico e a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa romper com isso. Tá na linha de frente. Hoje a gente tem vários embates, né? A população LGBT+, ela conseguiu seu espaço só com muita luta e muita resistência. As mulheres hoje, elas têm um apelo político forte e elas conseguiram muitas conquistas através de lutas que já vêm acontecendo muito tempo atrás, quando a gente nem estava aqui ainda. Desde que o mundo é mundo, que a mulher luta por igualdade salarial, por igualdade nas profissões e tem conseguido. E por que a arte seria diferente? Na arte a gente precisa também avançar. E esse avanço ele só acontece quando a gente põe a cara ao sol. E precisamos ser lutadores, na verdade, né? Nós nascemos, além de artistas, lutadores. Então, o nosso mundo é um ringue florido, digamos assim, né? Onde a arte embeleza aquela questão da luta, onde nós precisamos lutar. Sem luta não tem vitória, né? Sem luta a gente não consegue chegar aos lugares, sem luta não conseguimos direitos, né? Sem luta nós não vamos a lugar algum. Se apenas sentarmos na nossa cadeirinha e ficarmos ali, vamos ser iguais a países, né, onde a cultura, não só a cultura, mas onde a liberdade é atacada. Exato. Né? Onde nós tivemos recentemente um problema governamental, né, onde a nossa liberdade, de certa forma, foi atacada, né? Onde nós fomos atacados enquanto ser humano, como eleitores, né? Como pessoas que querem realmente o bem do nosso país. Desculpa até
cuspir agora, porque realmente chega a ser revoltante o quanto realmente algumas pessoas no poder querem fazer a gente parar de pensar. E isso é muito perigoso. Né? Porque eles sabem que a gente pensando, a gente analisando, a gente questionando, chegamos a algum lugar. Então, às vezes é um procedimento que está errado, mas a gente vê que está errado e faz, não é por aqui. Só que na visão dele, tem que ser por ali, porque é o interesse dele. As pessoas hoje em dia não governam para o Brasil, governam pelos seus interesses próprios. E isso é muito complicado. E o mundo inteiro vem sofrendo com essa questão da corrupção. Mas voltando um pouquinho para a questão da educação, a educação infantil ela foi algo que já deu para perceber que foi muito importante e é muito importante na sua vida como pai e como profissional, né? Mas enquanto a questão de gênero, como você observa a resistência do homem na arte e educação hoje em dia? Ainda tem? Perfeito. Com essa pergunta a gente fez esse bloco e eu digo que gênero é muito importante no processo educativo. Por quê? Historicamente, muita gente hoje em dia, por conta da mídia e por questões até na prática, se você vai nas escolas, você percebe que o número de professoras mulheres é muito maior do que os educadores homens, principalmente na educação base, na educação infantil. E a gente sabe o motivo disso historicamente, a violência, a questão do assédio, do estupro, e é muito complicado essa questão numa sociedade tão, não só corrupta, mas assim, tão atropelada de pessoas negativas, de pessoas que não... corruptas, de pessoas que não têm um amparo, que vem de uma sociedade totalmente desestruturada, de famílias sem base e respeito nenhum, sem uma educação de base importante. Então, a gente compreende os processos como estão hoje, porém, a gente não pode esquecer que quando tudo se iniciou na educação, a gente não tinha o espaço que a mulher tem hoje, então tudo era feito por homens. Então essa questão de gênero na educação e na educação para as artes, ela é muito forte. Quando a gente vai para o teatro e para a dança, não existia bailarinas mulheres ainda. A nossa sociedade, que bebe da fonte ocidental, a gente, naquele tempo atrás, os homens representavam os papéis femininos nas óperas, no balé. Então, toda a construção de educação para as artes eram construídas por homens, pensadas por homens, mesmo que eles representassem mulheres, mas era eles mesmos que faziam esses papéis. Então, para você ver como era forte a questão do gênero. E com a questão da Revolução Industrial, onde esses homens precisaram ocupar os seus cargos de trabalho em indústrias, em empresas metalúrgicas, as mulheres que precisavam criar dos filhos, esse homem começou a sair desse papel do teatro, da educação e foram ocupar esses lugares. Como a mulher sempre teve esse papel cuidadora, ela foi se aproximando muito da educação e por ser cuidadora, nada mais justo do que uma professora numa educação infantil com crianças, por ter essa questão maternal, poder cuidar. Então, hoje a educação infantil de base, ela tem muito esse viés do cuidado e que, historicamente, como o homem ele foi se apartando desses processos, a mãe, a mulher, né, o gênero feminino acabou assumindo esse papel, o que eu não acho ruim. Pelo contrário, eu não critico isso. A minha crítica é pessoas acharem que os homens, profissionais da educação para as artes, professores de educação infantil, não devem assumir aquele posto. Isso eu acho errado. Como também acho errado a escola não ter um preparo para receber esses profissionais e muito menos ter pessoas para poder averiguar, avaliar e normatizar, olhar como um todo isso, ter um acompanhamento para esse profissional. Muitas vezes a gente, quando vai para uma sala de aula, somos jogados numa cova dos leões. E esses leões nem sempre são os nossos alunos. Às vezes é a própria direção, que por não ter um entendimento e por ter os preconceitos e os estigmas, acaba também deixando a gente de lado. Eu passei por uma situação assim quando eu ensinava na escola e sempre que tinha reuniões de professores eu não era chamado. Então, mesmo que elas
não falassem diretamente, eu sabia que ali eu estava sendo excluído de um processo que era super importante eu estar. Outra ocasião, quando eu fui professor também de uma escola pública na área de dança, eu fazia a mescla da teoria com a prática, porque isso é o que é o PCN, a LDB, ela nos ensina, ela nos orienta. E como educador formado, eu tenho essa formação. Então, por não ser só dança prática, a diretora me trocou por uma recreadora que logo se extinguiu a disciplina de dança nesse projeto. Então, veja que a falta de preparo, tanto do profissional educador quanto da direção, ela também é um embate que precisa ser discutido para mudar esse cenário. Então, eu me sinto feliz de hoje estar refletindo sobre o que eu passei, porque eu sei que não é algo pessoal comigo. Isso é algo que vários homens na educação infantil, na educação para as artes passam. E esse livro ele vem justamente debater e trazer luz para essas questões, das possibilidades e de dar voz a outros homens. Nesse livro eu entrevisto outros educadores da faculdade, do ensino infantil, particular e público, para trazer a visão deles enquanto educadores homens, o que eles pensam sobre isso. Então é uma obra muito rica e desde que eu fiz, eu sabia que eu iria levar essa discussão mais adiante, porque por mais que a discussão de gênero seja antiga, ela sempre é muito atual, porque existe ainda muito tabu e pouco diálogo sobre isso. Então trazer a questão de gênero, da docência masculina no ensino de arte, eu acho que é um ganho que toda a nossa comunidade ganha com isso, não apenas a mim, mas até outros educadores que venham fazer parte dela. E o interessante a se pensar é que quando realmente há um corte de gastos, há um corte de projeto, há uma mudança de projeto, sempre focam na retirada das artes, dos projetos artísticos, dos projetos de comunicação. Então, em um governo anterior, a educação foi bastante sucateada, né? Vem sendo constantemente, só que deu uma melhoradinha, porém a gente percebe isso. Onde vamos mexer? Onde vamos reduzir? Começam na educação. Exato. Na biblioteca, na leitura, sempre as artes é posta nesse lugar de superficialidade, quando na verdade a arte, para a educação para as artes, ela é uma ciência como matemática, como português, como história, geografia, ela tem a sua importância. Porém, as discussões para a cultura, ela precisa estar sempre vindo emergentes, porque os profissionais também se acanham muito em não ocupar os espaços de fala, em não trazer reflexões como essa ao público no digital. Então, tudo isso coopera para que a arte fique nesse lugar estagnado. O Brasil ele tem uma dívida enorme em relação à educação, em relação à saúde, né, como um todo. Porém, em relação às artes, você pode triplicar essa falta que o Brasil tem. Então eu me sinto feliz me sinto feliz e triste. E aí vocês vão entender essa ambiguidade. Feliz por ser esclarecido sobre essas questões, está sempre em constante evolução, efervescendo. E triste porque por mais que nosso canal ele divulga a cultura, a gente vê que o próprio público ele não dá tanto espaço. A própria mídia ela também não abraça isso. A gente poderia estar hoje em universidades grandes, né, como a Oxford, como essas tão importantes e renomadas instituições que a gente tem até aqui mesmo no Brasil, no Nordeste, aqui em Recife, e a gente vê que a gente não está. E para a gente poder ocupar, a gente precisa movimentar essa discussão que ela bate na família, que ela bate nas direções das escolas, nos professores, nos diretores, até mesmo em pessoas que vocês não têm ideia, que não se considera da economia criativa, como uma merendeira de uma escola, como um maquiador, que acham um cabeleireiro, que acham que não fazem parte, que não são artistas, mas essas pessoas são tão artistas como Sim. eu, como você. Então, trazer essas pessoas para esse cenário, para esse centro da discussão é super importante. E eu vejo que as pessoas perdem muito tempo falando sobre politicagem, não sobre política, porque política constrói, Isso. Politicagem destrói e separa, que elas perdem essas oportunidades. Então, que bom eu estar aqui hoje falando disso para vocês, porque de fato
eu me vejo assim, um senhor discutindo sobre educação para as artes, né? Como o Paulo Freire, ele deixou esse legado para a gente e eu quero dar continuidade. Então, me vejo, né? Como esse educador no futuro digital, no futuro presencial, nesse lugar de, poxa, no Nordeste existia um jovem, Richard, que sempre estava discutindo sobre cultura. Hoje ele está aqui, é um senhor igual a Paulo Freire, discutindo ainda sobre cultura e na luta. Eu me vejo assim, nunca parando, mas sempre avançando, sempre expandindo. Que bom. E é o importante, né? A gente não desistir, como a gente já falou, água parada dá dengue. Exato. Mas você acha que com essas faltas de estímulo que a gente conversou agora, com toda essa questão que você olha e faz, a arte está precisando de um espaço melhor, tu acha que isso tem trazido tanta aversão ao ensino da arte hoje em dia? Perfeito. Vamos finalizar esse bloco para não ficar tão grande, mas a gente volta com essa pergunta novamente, dando essa continuidade para vocês. Não Muito sai daí. obrigado, não sai daí, cheiro.